Olá, boa noite, amigos e amigas. É uma grande satisfação estar aqui. Estamos iniciando então, o nosso primeiro papo imobiliário, certo? Nosso primeiro encontro e trazendo para vocês aí um tema de supra importância, que é documentação imobiliária. Eu tive essa preocupação, certo, com o tema documentação imobiliária, porque é a dúvida de muitos quando pretendem adquirir um imóvel. Né? O que fazer durante a transação imobiliária, quais são os documentos, que devem ser inseridos no processo da transação imobiliária, no processo de compra e venda de um imóvel. Muito bem, é importante que todos tenham cuidado, certo? A transação imobiliária, o processo de compra e venda, ele requer muito cuidado, muito cuidado. E é por isso que eu estou aqui, criando então o Papo Imobiliário para levar até vocês informações úteis para que vocês consigam fazer a compra do seu imóvel, realizar o sonho da casa própria, mas fazendo tudo isso com segurança, certo? Bom, o ramo da documentação imobiliária não é dos mais simples, certo? Desculpa a não apresentação de início, mas eu tenho certeza que você já me conhece, mas para quem não me conhece, sou Jarbas Costa, consultor imobiliário, corretor de imóveis, certo? E que estou aqui para ajudá-los, orientá-los na realização desse grande sonho. Bom, o ramo da documentação imobiliária não é um dos mais simples, certo? Muitas vezes a gente acha assim, não, a compra de um imóvel ela é simples, ela é rápida. Não, ela não é. E por isso mesmo gera cuidados, certo? Que a gente tem que tomar na hora da aquisição do imóvel. Bom, são tantos os documentos importantes, que a gente tem que exigir, e é necessária essa exigência na hora de compra e venda de um imóvel, que muitas vezes confundem as pessoas, certo? Chegam a confundir as pessoas. Então, para a gente aliviar essa confusão, este medo que as pessoas têm, vamos falar então sobre a documentação imobiliária. Bem, preparei todo esse conteúdo, e com esse conteúdo um pequeno guia, com os documentos mais importantes que devem ser exigidos durante uma transação imobiliária. Portanto, já coloque lá na sua mente, vá fazendo as suas anotações ali e guarde isso para vocês. Mas é importante saber que toda a documentação que eu irei falar hoje, informar a vocês que ela é para pessoas físicas, certo, pessoal? Não envolve nessa informação de hoje, nesse conteúdo, pessoas jurídicas, e sim pessoas físicas, certo? Bom, vamos lá então aos primeiros documentos que devem ser exigidos, exigidos no início da transação imobiliária, no início da compra e venda de um imóvel. Primeiros documentos são os documentos pessoais. Antes de falar sobre a documentação imobiliária, eu tenho que falar desses documentos pessoais, que são muito importantes. Sempre eu procuro deixar claro ao comprador e ao vendedor que esses documentos são essenciais. São esses documentos que inauguram o processo de compra e venda de um imóvel. Mas quais são esses documentos, professor Jarbas? Cadastro de pessoa física, que é o CPF, carteira de identidade, que é o RG, comprovante de residência, declaração de estado civil, se a pessoa, se o vendedor ou comprador ele é casado, ele é solteiro, vive em união estável, é importante a gente saber disso. Certidão negativa de ações na justiça, certo? Se esse comprador ou vendedor não estão sofrendo ações judiciais, tanto cíveis como criminais, então é importante a gente ter esses documentos inaugurais, que iniciam o processo de compra e venda. Muito bem, passamos então para o segundo item, escritura pública. A escritura pública ela é um documento que oficializa a transferência do imóvel. Ela prova que o comprador e o vendedor estão de acordo e querem realizar a negociação do bem em questão. Esse documento é de supra importância. Ter uma documentação imobiliária completa e verificada é muito importante. Por isso eu sempre digo, pessoas, amigos e amigas, que toda compra de um imóvel deve ter-se cuidado,
não precisa ficar ansiosa ou ansiosa na compra de imóvel. Primeiro nós temos que nos atentar àquilo que mais interessa, que é a documentação imobiliária. Nós precisamos que o processo inicie certo e vá na mesma estrada da certeza até o final, sem erros, que isso poderá atrapalhar com certeza todo o desenvolvimento da transação imobiliária. Bom, a escritura pública é um documento, certo, que ela é adquirida e é realizada em um tabelionato. É essencial na compra de imóveis à vista. Mas como assim que a escritura pública é essencial na compra de imóveis à vista? Vejamos bem, quando você faz um financiamento imobiliário, quando você vai a uma instituição financeira, como a Caixa Federal, por exemplo, você não precisa da escritura pública, porque o próprio contrato, certo? O próprio contrato emitido pela instituição financeira substitui a escritura pública. Então, a escritura pública, que ela é feita em um tabelionato, ela serve apenas para a compra de imóveis à vista. Os imóveis financiados, né, não necessitam escritura pública, porque o próprio contrato de financiamento já substitui a escritura pública, ok? Existem algumas taxas, muitas pessoas me perguntam, mas professor, corretor, o que eu vou pagar? Né? Quais serão os meus custos com tudo isso? Bom, isso vai depender de estado para estado. Cada estado tem a sua tabela de preços, certo? Os próprios tabelionatos também têm a sua tabela de preços, que é em cima do valor, né, do imóvel, que gira entre torno de 5% a 8%. Vai depender muito da região. Okay? Não tem como precisar valores, mas sempre é bom já fazer uma reserva para que você possa cobrir, né, essas despesas que elas existem, né? Existem, e você terá então que finalizá-las tendo sempre uma reserva em dinheiro já para isso, ok? Muito bem. Existem algumas taxas significativas a serem pagas para a emissão de uma escritura. Tá? O valor pago no momento da confecção da mesma inclui o ITBI mais taxas de cartório. O que é o ITBI? É o imposto, né, de transação imobiliária, né, o imposto que ele é cobrado. Não, mas qual é o valor? Também não tem como precisar, porque ele varia, ok? E varia também de acordo com o imóvel. Muito bem? Bom, o valor final pode ser um pouco menor e, em caso de descontos garantidos, por ser a compra do seu primeiro imóvel, por exemplo. Mas ter o valor separado é melhor para evitar surpresas. Então, sempre é bom fazer aquela caixinha ali, pretendo comprar um imóvel, eu vou ter despesa nessa transação imobiliária com documentação? Sim, vai ter despesa. Então é bom já reservar já aquela caixinha ali, né, o cofrinho lá para as despesas. Muito bem. Vamos para o terceiro item, também muito importante, que é o registro do imóvel. Eu sempre costumo, né, e faço aqui um parênteses, e explico, né, para o prometente comprador, para o proprietário vendedor, que só é proprietário quem tem o seu nome na matrícula do imóvel. Certo? Se você não tem o nome seu lá, Jarbas Alves Costa, na matrícula do imóvel, eu não sou proprietário. Eu sou apenas um possuidor. Então a gente tem que ter esse cuidado, mas eu não vou entrar nessa seara agora de posse e propriedade, que isso eu vou falar nos nossos próximos encontros. Mas também são dois temas que geram dúvidas, certo? Geram dúvidas, mas eu vou tirar essas dúvidas nos nossos próximos encontros. Muito bem, então, voltando ao registro de imóveis, né, este documento é feito no cartório de registro de imóveis referente ao imóvel em questão. O registro ele é feito através do envio da escritura ou do contrato de financiamento assinado para o cartório. Você lembra que anteriormente a esse item a gente falou na escritura pública, né? Se o imóvel for à vista, é necessário ter a escritura pública. Se o imóvel for financiado, o contrato de financiamento substitui a escritura pública. Então isso é muito importante. Atente-se a isso. Bem, somente após o registro que o imóvel se torna, de fato, propriedade do comprador. Então é aquilo que eu tinha falado. Você só vai ser proprietário se o seu nome estiver na matrícula do imóvel. Senão você é apenas um possuidor. Você apenas possui um contrato de compra e venda, mas ainda não é proprietário. Certo? Muito bem. Vamos então a um item
também importante, que é a certidão de ônus reais. Pessoal, se eu estiver muito rápido, vocês podem me dar uma cutucada aí, tá? Certo? Vai ter lá no finalzinho um espaço lá para a gente tirar dúvidas aí, responder perguntas, ok? Mas é de super importância isso, porque é a realização de um sonho. E este sonho não pode ser barrado e não pode ser também impedido exatamente no início do processo de compra e venda. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado. Eu quero realizar meu sonho sim, mas com segurança, ok? Certidão de ônus reais. O que é essa certidão? Essa certidão também é conhecida como certidão de inteiro teor. Mas o que é essa certidão de inteiro teor, Jarbas? Trata-se de um documento expedido pelo cartório de registro de imóveis. Veja bem que tem pessoas, né, que se confundem em meio às diligências. Aonde que eu vou? Vou no registro ou vou no cartório, né, ou vou no tabelionato? As pessoas se perdem. Só que cada documento tem o seu destino, certo? Então nós temos que ter esse cuidado. Aonde solicitar essa documentação? Por isso que é importante que vocês gravem tudo isso que eu vou falar para vocês, para que vocês não fiquem perdidos na hora de entrar num processo de compra e venda, né? E aonde buscar documentos, certo? Vamos lá então? Bom, então a certidão de ônus reais, né, é um documento de ônus reais ou de inteiro teor, né, que trata-se de documento expedido pelo cartório de registro de imóveis. A função deste documento, dessa certidão, é garantir que não exista nenhuma restrição quanto ao imóvel. Mas o que é essa restrição? Imagina você chegando num registro de imóveis, tá? Pedindo essa certidão de inteiro teor, e você verifica que o imóvel que você pretende comprar, ele está hipotecado ou penhorado. Que susto, não é? Complicado? Certo ou não? E aí? O processo de compra e venda, ele poderá ir em frente? É claro que não. Então, por isso que é importante a gente tomar esses cuidados. E muitas vezes o sonho, ele é, como se diz assim, ele termina muitas vezes na metade do processo de compra e venda, por falta de cuidados. E a gente tem que ter esses cuidados. Então a certidão de ônus reais é exatamente para quê? É a prova do que este imóvel que você está pretendendo comprar, está transacionando, ele não está hipotecado ou não está em penhora. Perfeito? Maravilha, pessoal? Nota 10, fico muito feliz em ver as pessoas aí participando, me ouvindo, e eu tenho o maior prazer de estar passando essas informações para vocês, ok? Coisa boa poder transferir o conhecimento, coisa boa poder aprender com os outros, certo? Conhecimento a gente tem que externalizar e não internalizar, e é isso que eu estou fazendo nesse momento. Forte abraço a todos aí. Bom, vamos agora ao quinto item. Certidão de ações reais e pessoais. O que são essas certidão de ações reais e pessoais? Bom, esta certidão é obtida junto ao Poder Judiciário. A finalidade deste documento é garantir que não existam ações de uso capião, demarcatórias, discriminatórias em andamento na justiça, tanto pública, estadual, municipal ou federal. Então, essa certidão ela é de super importância. Tá? É super importância. Uma declaração negativa indica que o imóvel não é objeto de nenhuma ação desse tipo. Então, se lá constar que é negativo, ok? Então não existe problemas nenhum quanto a esse imóvel. Mas se for positiva, tome cuidado, ok? Esse processo não poderá também seguir o seu curso normal. Bom, certidão negativa de bens. Poxa, Jarbas, mas quantos documentos, Jarbas? É verdade, pessoal. Tá? É um processo delicado. O processo de compra e venda é um processo delicado, certo? Tem que ter paciência, não se pode ter ansiedade, ok? Nós temos que atentar-se de todos os detalhes, é muito importante ter esse cuidado. Bem, certidão negativa de bens. Que certidão é essa? Certidão negativa de bens, essa certidão, ela prova que a pessoa em questão não possui nenhum imóvel registrado em seu nome. Em caso de declarações positivas, uma lista com os imóveis registrados é emitida. Este documento é útil caso o proprietário queira obter algum desconto
ou benefício por estar comprando seu primeiro e único imóvel. Certo, pessoal? Principalmente aqui, eu faço aqui um adendo aqui nos imóveis financiados pela Caixa Federal, por exemplo. Que você lá vai financiar o imóvel pela Caixa Federal, uma das exigências da Caixa Federal, certo, do programa da Casa Verde e Amarela, é que você não tenha um imóvel no seu nome, que seja o seu primeiro imóvel. Certo? Então é importante essa busca, certo? Ela é feita através dessa certidão negativa de bens. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Tudo bem aí? Estão entendendo? Quem não tiver, faz o sinal aí, Jarbas, repete para mim aí. Maravilha, ok? Estão me ouvindo bem? Façam um sinal para mim aí, por gentileza. Muito bem. Vamos lá, então. Agora existem outros documentos também que nós temos que, né, ter cuidado, né, e que é exigido na hora da transação ali imobiliária. Bom, vamos agora para a certidão negativa de impostos. Essa certidão indica que não existe débito ou dívida junto à prefeitura ou administração federal ou estadual. Pessoal, é muito importante isso, tá? É uma documentação mais administrativa, você tem que buscar em cunho municipal, estadual ou federal, certo? Esse imóvel não pode ter nenhuma restrição, nenhuma dívida, certo? Se tiver alguma dívida ativa, o processo ele também não seguirá o seu curso, ok? Então, aí terá que o quê? Sanar tudo isso junto ao proprietário, conversar com o proprietário, olha, tem uma dívida de IPTU, né? Como o senhor vai proceder, né? Você vai pagar essa dívida? Como é que isso vai ser? Eu não posso assumir esses encargos, certo? Então, tenham cuidado nisso, mas sempre articulando, sempre dialogando, vendo a melhor forma de acertar. Não quer dizer que isso vá eliminar você não vai conseguir comprar aquele imóvel, não. Existem coisas que são, né, que tem como resolver, né? Uma boa comunicação, um bom diálogo, a gente chega ao entendimento. Bom, certo? Então, o sétimo item, certidão negativa de impostos. Vamos então agora à certidão negativa de débitos condominiais. Pessoal, essa certidão, débitos condominiais, é muito recorrente. Isso acontece muito, 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 muito. Tá? O proprietário lá do apartamento, lá, por N motivos, deixa de pagar o condomínio. Não pagou o condomínio. Então existe lá um débito em condomínio lá. E aí? Isso vai implicar no processo de compra e venda desse imóvel? Sim, sim. A maioria das vezes o proprietário ele quer vender o imóvel e do valor que ele obter da venda do imóvel ele vai pagar essas taxas, esses débitos. Mas tem que ter um grande cuidado nisso, tá? Um grande cuidado nisso porque isso poderá implicar no processo de compra e venda do imóvel. Então, qualquer tipo de débito, de dívida, tá? de restrição referente ao imóvel, poderá atrapalhar o processo de compra e venda do imóvel. Okay? Cópia do último IPTU recebido. Costuma-se pedir uma cópia autenticada do último IPTU. Este documento pode ser útil para a emissão de diversos documentos e certidões citadas ao longo deste assunto, né, desse tópico que eu vou passar até o final. Por fim, é importante citar que este assunto, documentação imobiliária, pode servir como um ótimo guia introdutório para vocês. Tá? No momento que você for lá, que você intenciona comprar sua casa própria, adquirir o seu imóvel, isso vai servir com certeza de norte para você. Certo? Bom, vamos agora passar a um documento de supra importância. E que muitas pessoas, né, ficam inseguras na hora de realizar a compra e venda, porque existe um documento ali que envolve as partes, que envolve regras e normas. Todo o contrato, tá? Ele é regido, o contrato de compra e venda, como é uma relação de consumo, certo? Ele é regido pelo Código Civil, então ele vai gerar obrigações para ambas as partes, comprador e vendedor, ou vice-versa, certo? Então é muito importante se atentar a este documento importante, não tão importante quanto os demais, mas também está num grau grande de importância, que é o contrato de compra e venda. Bem, o contrato de compra e venda é um documento que definirá o bem a ser transferido, o valor a ser pago, a forma de pagamento, os prazos e outros detalhes importantes. O contrato de compra e venda é um dos primeiros a ser assinado. E aí que vem aquele detalhezinho, né? Que treme a caneta ali. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Pessoal, nenhum documento, tá, pode ser assinado sem antes ter
passado por uma leitura. Tá? Aquela pessoa que não tem conhecimento, sempre é bom pedir para alguém que tenha conhecimento fazer esse contrato de compra e venda. Seja um advogado, um consultor imobiliário, né, no próprio cartório, tá? Então tem que ter um grande cuidado. O contrato de compra e venda, ele gera obrigações para ambas as partes. Só gera direitos e obrigações para ambas as partes, ok? Então tome um grande cuidado. O contrato de compra e venda é um dos primeiros documentos a ser assinado. Uma vez que este contrato é feito e autenticado, é necessário levar esse documento, esse contrato, certo, ao cartório para que a escritura pública e o registro sejam feitos. Então veja só o grau de importância desse documento, que é o contrato de compra e venda. Esse documento ele pode ser feito junto a um advogado, como eu disse, a um especialista em direito, né, a um consultor imobiliário, a uma imobiliária, alguém que tenha conhecimento, tá, na área imobiliária, na área jurídica, para proporcionar segurança para ambas as partes envolvidas no processo, comprador e vendedor, ok? Bom, esse documento pode ser feito, então, de forma, né, pode ser feita em qualquer local, mas deve ser levado a cartório para registro, ok? Deve ser feito lá, reconhecimento de assinatura, reconhecimento de firma, certo? Deve ser levado a cartório, ok? Não podemos confundir esse contrato, que é um contrato público, certo, com um contrato de gaveta, né? Eu nem vou entrar nesse mérito porque não é para esse primeiro encontro, não. Nós vamos falar em um contrato de gaveta mais adiante, mas também tem que ter um grande cuidado quando se fala em contrato de gaveta, ok? Então, esse documento pode ser feito junto, né, ao cartório, certo, de registro, levar a registro, que pode ser um corretor, pode ser um advogado. Caso um corretor de imóveis esteja envolvido na negociação, será função dele preparar o contrato. Então são pessoas que têm conhecimento para preparar esse contrato, tá, pessoal? Não pode ser qualquer um. O meu vizinho lá vai fazer o contrato para mim. Não, porque você logo ali você vai ter problema. E isso vai implicar na realização do sonho da casa própria. O corretor de imóveis lida com diversos tipos de contratos imobiliários. Então, pessoa indicada hoje é o corretor de imóveis. É ele que está, né, intermediando a compra e a venda desse imóvel. Ok, pessoal? Muito bem. É importante, vou entrar num detalhe agora, depois dessa documentação imobiliária. Se alguém não entendeu, pede que eu repita. Tem dúvida, pode perguntar. Mas uma das coisas muito importantes que eu procuro sempre frisar, né, para o comprador e vendedor é que a boa-fé nos contratos, ela é regida e disciplinada pela lei civil, certo? Não podemos fazer contratos de má-fé, esses não terão validade. Juridicamente falando, não terão validade alguma. Então tem que ter um grande cuidado quando a gente faz um contrato de compra e venda. Primeiramente, nós temos que conhecer muito bem quem é o proprietário do imóvel, certo? E saber também quem é o comprador. Isso é importante. Não quer dizer, mas aí eu já estou no momento de eu começar a investigar muito sobre o proprietário do imóvel ou sobre o próprio imóvel, eu já vou estar perdendo parte daquilo que eu quero realizar, que é o sonho da casa própria. Não. Pelo contrário, você estará ganhando, porque você estará fazendo uma transação imobiliária de forma segura, lícita, legal, né, transparente. Então é muito importante esse diálogo. De quem eu estou comprando? Quem é o seu João? Certo? Quem é o seu João? A casa que o seu João tem é propriedade ou é posse? Quem tem que ter esse cuidado? O seu João, né? Quem é o seu João? Será que ele tem alguma pendência? Será que ele... Então, toda aquela documentação inicial que eu passei para vocês, que são as certidões, aí que eu me refiro, que elas são de importância, elas que inauguram o processo de compra e venda, devem ser exigidas. O comprador não deve ter medo de exigir, né, do vendedor, do proprietário vendedor, essa documentação. Fazer essa investigação. Para não frustrar o sonho da casa própria. Muitos sonhos se perdem por detalhes. E é o detalhe que faz diferença. Muitas vezes nós temos que ser compradores investigativos. O que nós queremos comprar é para nós e para a nossa família. E nós não queremos que esta compra, que este imóvel, venha futuramente nos trazer problema.
Então, o momento de correção, o momento de análise e de atenção é no início. No momento em que comprador e vendedor estão frente a frente. Após se conhecerem, após saberem um do outro, aí sim, vamos passar no segundo passo, que é para conhecer o imóvel. Como está esse imóvel? Em que situação está esse imóvel? Então, é de supra importância. Uma das coisas que eu sempre digo, e que toda pessoa que quer adquirir a sua casa própria, seu imóvel próprio, ela deve seguir 3 passos. Primeiramente, ela tem que ter vontade. Vontade de ter a sua casa própria. Segundo passo, determinação. Eu quero ter a minha casa própria e eu vou ter. Bom, é no meio, na determinação, é que a pessoa deve tomar todos os cuidados. Bom, agora estou determinado em ter a minha casa própria. Bom, quais serão os passos que eu devo dar? Primeiramente, procurar o imóvel. Achou o imóvel? Identifica o proprietário. Após identificar o proprietário, identifica o imóvel. E aí sim, sentem-se frente a frente e passem então a falar da negociação. Como vai se dar essa venda do imóvel, certo? Como ele vai ser pago, de que forma ele vai ser pago, como está esse imóvel, mas este é o momento. A gente não pode deixar, deixar de ser um comprador investigativo. Não, nós temos que ser esse comprador investigativo. Por quê? Porque nós queremos um imóvel para nós, um imóvel que nos dê segurança. Para nós, para nossa família. Então é importante tudo isso, pessoal, para que vocês não tenham seus sonhos frustrados. Então eu sempre digo assim, e o terceiro pilar, que eu sempre digo, é a iniciativa. Tá? Tome a iniciativa. Muitas vezes vocês poderão pensar, pois é, mas agora lá o professor me disse lá que são 9 documentos a serem exigidos, né? Eu devo ter atenção na hora da compra do imóvel, corro riscos se eu não fizer tal coisa, se eu não seguir tal passo. Não, é verdade. Mas tome a iniciativa, vai lá e faça. Porque agora você já sabe o que deve ser exigido. Você sabe como deve se comportar no processo de compra e venda. Se você tem esse conhecimento, agora você vai fazer com mais segurança. Se você não tinha, com certeza a partir dessa minha introdução, de tudo que eu estou passando para você, você vai fazer com mais segurança. E se caso tiver dúvida, consulte um corretor, consulte um advogado, alguém que entenda de contrato, que entenda de transação imobiliária, para fazer as coisas com segurança. Muitas pessoas chegam a mim com muitas dúvidas. Mas como é que eu faço? Eu fiz um contrato lá, assim, somente assinei, o comprador assinou, eu assinei como vendedora, mas o processo não seguiu. O processo não seguiu porque não houve a investigação no início. Esse contrato, e até agora, ele não gerou obrigações nem direitos, porque ele ficou apenas entre as partes. Ele não virou público, ele não foi levado a registro. Então tem que ter esse grande cuidado. Muitas pessoas me questionam essa questão. Que o processo de compra e venda ele parou na metade. Não chegou nem no final. Mas por quê? Porque não foi tomados os cuidados necessários para que ele conseguisse chegar até o seu final. Com segurança, mas muitas vezes pela ansiedade que a gente tem em adquirir alguma coisa. E assim é com os bens móveis e imóveis. Né? Muitas vezes você compra algo na loja comprando com os olhos, mas você não pensou aqui na porquinho, mas eu não tomei, mas eu apenas olhei e comprei. Mas eu não vi que o preço, eu não vi que a garantia... Então, são cuidados que nós devemos ter, pessoal. Tá? E sempre atente-se a isso. A compra de um imóvel, certo? Ela sempre vai depender de 2 pessoas em um dos polos, vendedor, comprador, proprietário, vendedor, certo? Mas alguém intermediando essa compra, que é um corretor de imóveis. Não se compra imóveis sem a intermediação de um corretor. Porque esse corretor ele tem ciência, ele tem conhecimento de como vai se movimentar o processo de compra e venda. Então é muito importante isso. Eu procuro sempre assessorar, o que eu mais faço é assessorar pessoas na compra de imóveis, para que elas não venham mais à frente, certo?
ter as consequências lá de uma compra de um imóvel frustrada. Por quê? Porque não seguiu os passos que deveria seguir, os cuidados que deveriam seguir. É algo muito delicado. Você não está comprando um imóvel somente para hoje. Você está comprando um imóvel, muitas vezes é para a vida toda. Ou se não for para a vida toda, ele é um investidor, mas mesmo como investidor, ele também tem que ter esse imóvel legalizado, em condições. A compra dele tem que se perfazer do início ao fim de forma correta, positiva, sem interrupções negativas, certo? Para que ambas as partes, o vendedor e o comprador, sigam contentes. É muito importante tomar esse cuidado, né? Principalmente quando a gente vai comprar imóveis usados, certo? A gente tem que ter esse grande cuidado, né? Fazer um comprador investigativo, né? Conhecer o vendedor, proprietário, e né? Investigar o imóvel a posterior, mas temos que tomar esse cuidado. Né? Já nos imóveis financiados, empreendimentos, as questões já são mais claras, certo? Porque as próprias incorporadoras construtoras já passam todos os critérios, né, como deve ser feita, certo? Então mas quando você vai comprar esse imóvel de um particular, né, a gente tem que ter esse cuidado, saber o que a gente está comprando, né? Como vai se dar esse processo de compra e venda deste imóvel. E eu estou aberto aí, quem quiser fazer alguma pergunta, pode escrever ali embaixo ali, faça uma pergunta que eu estou à disposição de vocês para responder aí alguma questão aí. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Quiser acenar aí, pode acenar para nós ali. Quiser fazer uma pergunta, ter alguma dúvida, é só perguntar. Tranquilo? Faça um sinalzinho para mim aí, tranquilo? Adri Flores está assistindo, um abraço, Adri. Boa noite, tudo tranquilo? Boa noite, Adri. Helena Artuig, muito bem. Maravilha, coisa boa. Coisa linda. Muito bem, pessoal. Então, assim, ó, nesse nosso primeiro encontro, não sei se ficou claro, mas eu procurei passar a vocês, né, toda essa questão da documentação imobiliária, não é? Tudo que vocês precisam, né, para que a compra do imóvel, né, saia dentro dos conformes, como se diz, certo? Que o sonho da casa própria não seja frustrado, certo? Então, vamos tomar esse cuidado. E eu, Jarbas Costa, consultor e corretor imobiliário, eu estou à disposição dos senhores, das senhoras, dos amigos e amigas, para assessorar, né? Para assessorar a compra e a venda do imóvel que vocês estiverem vendendo, estiverem comprando. Eu estou aqui pronto para assessorar vocês, certo? Fazer com que vocês consigam, né, com segurança, realizar o sonho da casa própria. Isso é muito importante, né, para que a gente consiga ter ali, né, uma vida com prazer, lazer, uma qualidade de vida boa e, claro, morando no imóvel que a gente escolheu. No nosso próximo encontro, certo, eu vou falar sobre a escolha do imóvel. Muito importante, tá? A escolha do imóvel, como escolher o imóvel, né? Localização, estrutura, tudo isso eu vou falar no nosso próximo encontro, certo? Que será no mês de outubro, não tem data marcada ainda, mas vocês serão avisados sobre a escolha do imóvel, né? Como eu devo fazer para escolher o meu imóvel? Onde comprar? Como comprar? Certo? Vai ser o nosso próximo encontro, então será o quê? A escolha de um imóvel, né? Isso vai ser muito importante porque muitas pessoas têm dúvida. Como eu devo comprar o imóvel? Como eu devo escolher o meu imóvel? Certo? Então eu não vou adiantar muita coisa aqui para deixar esse gostinho, né, de quero mais para o próximo encontro. Eu deixo para vocês o meu contato, né, o 984136689. Estou inteiramente à disposição dos amigos para auxiliar, para assessorar, certo? Eu tenho aqui a minha sala, meu escritório aqui na rua 15 de novembro, certo? Então venham aqui, querem ter alguma dúvida, né? Venham aqui que eu estarei à disposição de vocês, venham tomar um café, venham conversar. E todos esses tópicos que eu passei hoje sobre documentação imobiliária,
Quem quiser, tá? Pode colocar depois ali o seu WhatsApp ali, que eu mandarei para vocês, ok, meus amigos? A aula de hoje, então, né, o nosso primeiro encontro de hoje, então, está chegando ao seu final. Espero que tenham gostado, né? Mas, né, tudo que é bom dura pouco, mas pode ter certeza, eu vou voltar aí, né? E voltando, então, no próximo encontro aí, como adquirir o seu imóvel, como escolher o seu imóvel, certo? Esse vai ser o próximo tema. Então, eu desejo a todos, tá? Uma feliz noite. Eu agradeço muito pela participação de vocês. Me coloco mais uma vez à disposição. Um forte abraço a todos, um bom final de semana e até o próximo final de semana. Até o próximo encontro. Um abraço. Se tiver dúvidas, estarei aí.